aqui está uma primeira pergunta que, para que você possa tanto trabalhar quanto conseguir os seus primeiros clientes, que é essa aqui, essa primeira pergunta aqui, ela é fundamental para que você possa definir as suas estratégias. Quem são os clientes? Né? Ah, eu quero um cliente de projeto estrutural. Tá bom, mas quem é ele? Entender quem contrata um projeto estrutural é um primeiro passo fundamental para que você possa iniciar um processo de captação para então ter a sua primeira venda. Que no final das contas, o projeto estrutural é venda. Ah, pode arrepiar os cabelos, o pessoal não gosta porque venda. Ai meu Deus do céu, eu não sou um vendedor, você é um vendedor sim. E quem não entender que é um vendedor, em qualquer carreira que seja, tá fadado a não crescer. A gente tem que vender o nosso projeto, vender o seu serviço, você está se vendendo todo o tempo, ou seja, no sentido de que você precisa monetizar, tornar em dinheiro o conhecimento que você adquiriu ou que vai adquirir ou que está adquirindo, né? Então, é importante que você entenda esse primeiro passo. O pessoal está chegando aí, seja muito bem-vindo e podem enviar suas perguntas, tá? Quem são os clientes? Os clientes normalmente são construtoras diversas, né? As construtoras de residencial, de casas, né? De edifícios, de galpões. As construtoras, eu diria que dos clientes é o filé, é o que a gente quer, né? No final das contas, ser contratado para fazer projeto com a construtora. Por quê? Porque construtora tem fluxo. Construtora, você não precisa convencer normalmente que um projeto estrutural é essencial para uma obra. Normalmente ela já está entendeu isso. Terceiro, que normalmente as construtoras, como ela tem fluxo, ela não quer arriscar ficar pechinchando o preço para descobrir que aquele que ele fechou por um preço bem menor talvez não entregue o que ela precisa, porque prazo é uma coisa fundamental. Então, para construtoras, para que você possa trabalhar para as construtoras, a primeira coisa é que você precisa ter um CNPJ. Lógico, se for funcionário, não. Estou falando do ponto de ter uma construtora como cliente sua. As construtoras, em geral, né, vão te exigir com que você tenha toda a documentação, CNPJ, alvará de funcionamento, toda aquela documentação normal que um contador vai conseguir agilizar isso para você. Mas como ele é o filé do negócio, normalmente a gente não começa por aí. Não é o início as construtoras, é um alvo, é um sonho, é o que a gente busca. Hoje quase 100% dos meus clientes são construtoras, né? Aquele cliente que já entendeu todo o processo e que vão fazer, em geral, áreas maiores, né? Edifícios de 40 mil metros quadrados, 60 mil metros quadrados e não só 200 ou 300 metros quadrados. Você precisa ter como ideal. Posso começar por aqui? Pode. Claro que pode, mas não se frustre se você não começar com esse cliente ideal. O segundo cliente que a gente tem aqui são os arquitetos. Entenda o seguinte, raramente um proprietário da residência vai bater na porta do escritório ou vai te chamar e falar o seguinte: preciso de um projeto estrutural, você faz? Normalmente isso é um caminho muito incomum. Normalmente o proprietário da residência vai procurar um arquiteto. O arquiteto, quando é residência, tá? Quando não é construtora, quando é residência, você vai construir sua casa. Vai procurar um arquiteto e normalmente esse proprietário, o que ele quer é a obra pronta e ponto. Ele quer que alguém assuma todas as buchas, resolva o negócio, tenha a obra pronta. Quando ele chegar no arquiteto, que é o primeiro acesso, né, e tem que ser assim, inicia-se pela arquitetura, né, aprovação, aquela coisa toda, ele vai descobrir, o arquiteto vai explicar que existe uma gama de outros projetos que são fundamentais para a obra dele, que o pessoal chama de projetos complementares, né, porque complementam a arquitetura. Não são dispensáveis, mas são
Não existe um projeto estrutural sem uma arquitetura, por exemplo. E aí, esse arquiteto normalmente tem um parceiro, ou dois ou três, que ele indica para esse cliente, e esse cliente ou pode fazer a contratação direta, aí sim, ó, vim aqui, eu sou fulano, tenho um projeto arquitetônico, o arquiteto te indicou, gostaria de orçar com você o meu projeto estrutural e entender como funciona o seu trabalho. Mas normalmente ele vem daí. Raramente um cliente vai digitar no Google e mandar um orçamento para um projeto estrutural porque procurou no Google e viu que está lá. Por quê? Porque é um trabalho que exige muito responsabilidade. As redes sociais são muito úteis, o Google é muito útil, mas como complemento nesse processo de venda. Não como início, normalmente isso não acontece. Normalmente quem vai chegar porque digitou no Google e não tem mais opção nenhuma é o carne de pescoço, aquele cliente que já não tem ninguém que quer atender ele mais, vai enviar para você, tá? Mas entendendo que boa parte dos projetos, principalmente no início, estão aqui, ó, nos arquitetos, ou os escritórios de arquitetura, entenda que esse é um dos seus alvos. Conquistar o coração desse time. E conquistar a confiança. Confiança é a chave nesse processo todo de venda, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Posso até falar depois de KNAI, tá, Guilherme? Com a contadora específica, porque quando a gente vai emitir nota fiscal, por exemplo, de projeto estrutural, é um imposto alto, né? Que no escritório é em torno de 20% de cada nota é só imposto, diretamente imposto, fora os outros custos, né? Importante vocês terem consciência disso. Então, aí outra coisa, é importante inclusive, quando for definir o preço, mas esse é motivo para outra live, entender que tem imposto, que tem estrutura, que tem atendimento, que tem pós-obra, mas a gente chega lá. A princípio eu quero esse cliente e quero fechar esse cliente a um preço justo. Né? Nem muito caro, nem muito barato que te dê prejuízo. Nem muito caro que inviabilize o projeto para o cliente, nem muito barato que te dê prejuízo. Né? Esse é o processo. Então, entenda que os arquitetos são o nosso alvo principal. Alvo no sentido, lógico, positivo da coisa, né? Que a gente quer. Porque a venda só acontece quando há alinhamento de visão. Quando ele entende que você entende o que ele está falando e fala coisas que ele gostaria de ouvir. Ou seja, poxa, então estamos alinhados. Ele sabe o que ele está falando, ele consegue entregar o que ele está combinando no prazo que eu quero e com a qualidade que eu preciso. Pronto, a venda acontece de uma maneira natural, né? Então aqui está o grande ponto. Existem outros, né? De pré-calculista, você pode ser contratado por condomínios para fazer laudos, por exemplo. Você pode ser contratado por peritos, ou você pode ser um próprio perito, né? Trabalhar em conjunto. Você pode ser contratado por imobiliárias, etc. Mas o grande filé está aqui, ó. Ou a maioria hoje, quase 100% dos meus clientes são isso aqui. Ou são consultores diretos, ou são os arquitetos, e aí, claro, clientes finais via esses arquitetos.